Faltam alguns poucos meses para as eleições municipais, mas os cenários já estão se desenhando a cada dia nessa pré-campanha. E o CNN Novo Dia já entra nesse clima das disputas. A partir de hoje, vamos entrevistar pré-candidatos às prefeituras das maiores cidades do país. As conversas acontecem às sextas-feiras e começamos por São Paulo. Recebemos aqui no nosso estúdio a deputada Tabata Amaral, pré-candidata pelo PSB à Prefeitura da capital paulista. Tudo bom, deputada? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos sua presença. É aqui o nosso pontapé para começarmos nossas entrevistas. Pedro Duran já está aqui ao meu lado. Theo Cury e Basília também participam com perguntas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Tabata. Vamos lá, deputada. Estamos aqui falando com uma pré-candidata, certo? Mas ainda tem dúvidas com relação a quem será o seu vice. Muito falamos sobre a possibilidade de José Luiz da Atena, que agora se filiou ao PSDB, ser o vice, compor sua chapa. Já temos essa confirmação? Estamos em conversas bastante avançadas, tanto com a direção nacional do PSDB, quanto com a direção municipal. Então, conversando com o governador Marconi, conversando com o senador Zé Aníbal, obviamente conversando muito com o da Atena, porque o nosso desejo é que o PSDB esteja junto nessa coligação, junto nesse projeto, com o da Atena na posição de vice. Então, agora a gente começa a fazer uma conversa que é o que nos interessa. Plano de governo, coordenação política, porque eu acho que essa é uma diferença inclusive do nosso projeto. Os apoios que a gente atrai não são baseados em cargos, recursos, emendas, um pouco do que se falava aqui mais cedo, mas sim projeto de cidade. Então é essa conversa que a gente está fazendo agora. E qual que é o plano B? Ricardo Trípoli, José Aníbal, se o da Atena de fato não topar, porque ele disse que quer ir ao Senado, quem que a senhora pensa em colocar como plano B? Essa não é uma discussão que a gente está fazendo. Eu tenho esse pré-compromisso. Meu desejo do PSDB é que o da Atena ocupe essa posição. Acho que seria muito bom para a cidade de São Paulo, que é o que importa. Se isso não acontecer, sabe-se Deus por qual razão, eu tenho esse compromisso sendo construído com o PSDB. Mas qual seria o nome, a gente não faz esse debate agora. Basília? Deputada, essa semana nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a sua pré-candidatura pessoalmente, né? A gente participou de um jantar aqui em Brasília e eu lhe perguntei sobre o envolvimento do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na sua campanha. Então, sem cometer indiscrições, mas dentro do que a senhora pode, do ponto de vista possível, contar para o público o quanto Alckmin tem ajudado na sua pré-candidatura, responde para a gente, por favor. Basília, bom te rever aqui novamente. Sobre o presidente Alckmin, eu tenho muito orgulho de tê-lo no meu time e me apoiando nessa empreitada. O nosso PSB é forte, tem time, a gente não tem vergonha de ninguém que está desse lado. Então, contar com o presidente Carlos Siqueira, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro Márcio França, para mim é motivo de muito orgulho. O vice-presidente Alckmin vem me ajudando muito na construção do plano de governo. Nós temos grandes nomes, para citar apenas um, que já esteve com ele nisso, é o Piquet, que é um grande especialista na pauta de segurança pública. Essa é a pauta mais importante para a gente nesse momento da cidade. Vice-presidente vem nos ajudando também, trazendo boas lideranças para serem candidatas a vereadores, para dar alguns exemplos. Inclusive, é importante aproveitar a oportunidade, porque ontem nós tivemos uma reunião da Executiva Nacional do PSB, com a presença do Siqueira, do Alckmin, de governadores, parlamentares, prefeito, e foi confirmado que São Paulo é uma das prioridades do partido, serão 5 capitais prioritárias, e esse projeto será um dos projetos mais importantes para o PSB. Então, ter essa confirmação do meu partido traz muita responsabilidade, mas também fala de um projeto muito coletivo e que eu tenho muito orgulho de estar liderando. Eu já passo a palavra ao Theo, mas só para aproveitar aqui, Theo, que estamos aqui falando de Geraldo Alckmin, qual vai ser o espaço que ele vai ter na sua campanha? Da ideia de atrair aquele eleitor do PSDB que saiu vitorioso nas últimas eleições para a Prefeitura da capital paulista? A gente está vivendo um país extremamente dividido, em que nessa polarização esquerda-direita, ou até nesse abismo que a gente tem na cidade, de duas São Paulos que não se conversam, do centro e da periferia, a gente sente falta de um projeto que fale de solução. Quais são os principais problemas de São Paulo? Qual é o melhor time que a gente pode colocar na rua? Como é que a gente vai resolver?
E o vice-presidente Geraldo Alckmin, para além de todo o apoio, a ajuda que ele me dá diariamente, ele representa isso. As pessoas sabem que ele é um homem honesto, no momento de acusações tão graves de envolvimento do PCC com o poder público aqui no município, reforçar a honestidade, reforçar a ética é muito importante. Ele é alguém que a gente sabe que se propõe a resolver o problema, não importa se a solução é de esquerda, direita, não importa qual é o debate ideológico que está sendo feito. Então, acho que ele também ajuda a simbolizar o que é esse projeto que a gente está construindo para ser ponte, para resolver a questão da insegurança pública, para dobrar a velocidade do transporte público, para colocar a creche em tempo integral, para alfabetizar todas as crianças. É dessa coisa concreta que a gente quer falar. Garantir que São Paulo seja uma cidade com mais oportunidades e não uma cidade tão dividida como a gente tem hoje. Passar a palavra ao Theo, mais uma vez desculpando, já que Geraldo Alckmin tem essa história do PSDB e nesse momento o PS está afiliado ao PSB. Um dos maiores quadros do nosso PSB, não tirem ele da gente não. Exatamente, só vai aqui para fazer a ponderação, para passar a palavra ao Theo. Deputada, bom dia para você. Bom dia. Eu queria te perguntar, já entrando um pouquinho mais em temas que vão ser tratados durante essa candidatura, essa campanha para a Prefeitura de São Paulo. A senhora, por exemplo, foi vítima de uma tentativa de assalto no final do ano passado. A senhora menciona agora o primeiro comando da capital. Como que vai ser qual que é a proposta de vocês para a segurança pública, que é um tema que preocupa não só a cidade de São Paulo, como todos os municípios brasileiros que vêm passando por um problema muito grave de segurança pública, um tema que muitas vezes também é atribuído ao governo federal na articulação, mas que é na ponta diretamente responsabilidade dos municípios e dos estados. Queria saber qual que é a proposta da senhora com relação ao tema da segurança pública, tendo em vista o aumento da criminalidade. Theo, para a gente esse é um dos temas mais importantes, porque não dá para falar de emprego, oportunidade, educação, se a gente está inseguro no ponto de ônibus, saindo do trabalho, no dia a dia como a gente está. A primeira coisa que eu coloco é da importância da gente não fazer palanque político na pauta de segurança pública, ou seja, quão perigoso seria a gente ter um prefeito, uma prefeita que fosse antagonista ao governo federal, que fosse antagonista ao governo do estado e se recusasse a dialogar. A gente tem um exemplo muito bacana em Teresina, para ficar aqui no Brasil pertinho, de um esforço do governo municipal com o governo estadual, que estão devolvendo milhares de celulares que foram roubados. Então, a primeira coisa que eu digo é, passada a eleição aqui não tem palanque político. Vou trabalhar com o governador Tarcísio, vou trabalhar com o presidente Lula, para que a gente possa endereçar, porque sozinho, só com a guarda municipal, a gente não dá conta. A guarda é muito importante, tem que ser reforçada, mas a gente tem que fazer um trabalho de coordenação, atuando junto com as polícias, fazendo um trabalho de investigação, usar câmera, centro de operações, para a gente poder cuidar do território onde o crime acontece e poder chegar antes. E aí, como eu sei que o tempo aqui é curtinho, também entender que cuidar da cidade, cuidar do lixo, da pichação, da iluminação, essa é uma forma de tornar a cidade mais segura. Que investir em escola em tempo integral, em projeto de esporte, para dar um exemplo, também é uma forma efetiva de tirar esses jovens da criminalidade. Então, só trazer um breve resumo de como que a gente está encarando isso. E aí, falando do trabalho que está sendo liderado pelo professor Piquet, é a gente entender esses mercados de ilícitos que funcionam na cidade. A Cracolândia é um problema multifacetado, de assistência, de saúde pública, mas também é um problema de segurança, de todo um mercado que faz com que a pessoa possa entregar um reciclável e comprar a droga mais barata no mesmo local. Então, como que a gente começa a enxergar esses mercados para poder desmontá-los? Ainda mais, de novo, numa cidade que todo mundo sabe disso, mas a gente agora tem uma operação policial gigantesca acontecendo que fala do envolvimento de máfias que vão tomando conta de serviços públicos importantes. Então, esse diálogo, essa coragem de colocar isso na mesa e de desmontar esses mercados vai ser muito importante para a gente aqui em São Paulo. Deputada, a sua candidatura se coloca como uma espécie de terceira via para romper uma polarização que existe entre Lula e Bolsonaro. Só que 2 anos atrás, quem tentou fazer isso, aqui em São Paulo e no Brasil, não conseguiu. Simone Tebet não conseguiu chegar ao segundo turno, acabou ficando muito mais para trás dos 2 principais candidatos. E no estado, Rodrigo Garcia, que defendia isso, foi ultrapassado por Haddad e pelo governador Tarcísio. Qual que é a estratégia? Como é que a senhora acha? Porque aqui a gente está falando para todo o Brasil, não só para São Paulo. E acho que esse é um debate para muitos candidatos pelo país. Qual que é a estratégia que a senhora acha importante para poder furar essa polarização, levando em consideração ontem, por exemplo, que a senhora perdeu o marqueteiro que te ajudava na campanha?
Começando pelo final, que é a parte menos importante, a gente tomou uma decisão de não seguir com um contrato de prestação de serviço, uma decisão nossa. Então, não tem muito nexo com as outras perguntas. Em relação ao que de fato importa, a gente tem que lembrar, falando aqui, puxando a minha sardinha para São Paulo, que na última eleição municipal, São Paulo elegeu a tal da terceira via, um candidato, Bruno Covas, que falou de proposta, falou da cidade e não entrou nessa polarização. Então, na última eleição municipal nossa, a gente conseguiu fazer isso. Então, comece por aí. E o que eu acho que fez diferença no trabalho do Bruno? O que eu acho que a gente tem que fazer? Falar do concreto. Eu tinha uma atuação junto ao Bruno Covas completamente republicana. Na pandemia, não éramos do mesmo partido político e a gente conseguiu trazer 12 milhões de reais de recurso para hospitais que estavam na periferia. De novo, falando do que é concreto. Meu trabalho em Brasília é sobre isso. Distribuição de absorventes, uma lei que eu aprovei para ter absorvente na escola. Vacina de professor na pandemia. Ensino técnico, pé de meia. Tem 2,5 milhões de jovens recebendo dinheiro para não desistirem de estudos, porque eu apresentei esse projeto 4 anos atrás. Então, eu acho que a gente rompe a polarização falando do concreto. Eu não estou aqui para falar eu não sou ele, nem aquele outro, eu sou mais bonita, sou mais feia, não. Eu estou aqui para dizer, olha o tanto de coisa que eu fiz como deputada federal. Olha o que dá para a gente fazer quando a gente dialoga, sai dessa briguinha da rede social e se propõe a resolver as coisas. E eu me coloco nessa disputa dizendo, se eleita, vou trabalhar com o governador Tarcísio e o presidente Lula. Meus adversários não podem dizer isso. Cada um tem direito a 2 perguntas aqui por questão de tempo. Então, Basília, você encerra essa conversa com a pré-candidata, por favor. Olha, por questão de fluxo, eu queria entender por que ela encerrou o contrato com o publicitário, o marqueteiro. Mas a minha pergunta mesmo é saber, não é incoerente o fato da senhora ser de um partido que é da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PSB, de Alckmin, e em São Paulo ser rival política do também governista Guilherme Boulos, do PSOL? Vocês estão pulverizando à esquerda ou ter 2 candidaturas do mesmo campo político acaba virando um tiro no pé? Basília, em relação ao contrato, é algo muito menor do que fica aparecendo. Foi uma decisão da nossa campanha, nossa pré-campanha, de encerrar um contrato, de não renová-lo. Não tem grandes coisas em relação a isso. Sobre a disputa, é importante entender que, na teoria, e eu espero que na prática, a eleição do presidente Lula se deu com um amplo arco de alianças. E a gente se permite, na maior cidade do país, uma cidade com 12 milhões de habitantes, fazer um debate independente. São Paulo não pode ser a continuação da última eleição nacional ou não pode ser a antecipação da próxima eleição nacional. A gente é muito grande, a gente é muito importante para se apequenar desse jeito. Uma eleição é uma eleição, a outra é a outra. A gente está construindo um projeto focado nos problemas de São Paulo. Um projeto que vai dialogar com quem tiver que dialogar. E o PSB, o nosso vice-presidente Alckmin, o nosso ministro Márcio França, eu, tanta gente que está nesse grupo aqui, a gente tem uma visão muito mais focada nos problemas da cidade do que nesse debate nacional. Então, eu acho zero incoerente, acho que faz todo sentido e espero eu que nessa eleição municipal, nas nossas mais de 5 mil cidades brasileiras, a gente consiga fazer mais do que fazer o repeteco de Lula-Bolsonaro. Porque nossas cidades têm muitos problemas a serem enfrentados, precisam de bons times, de boas ideias e eu acho que é um perigo, é uma armadilha a gente ficar preso 2 anos atrás. Theo Cury, sua pergunta vai ficar para o fora do estúdio, tá? Uma conversa com a pré-candidata, a deputada Tabata Amaral. Theo, vai ser um prazer. Pois é, tá? Tá aqui, tá? Promessa ao vivo. Promessa. Mais uma vez, deputada, muito obrigada por essa conversa aqui conosco. Tabata Amaral, pré-candidata à prefeitura da capital paulista pelo PSB. Bom trabalho. Muito obrigada, foi um prazer e obrigada a todos que nos acompanharam. Bom dia, deputada. Lembrando que toda sexta-feira teremos aqui no Novo Dia entrevistas com pré-candidatos às prefeituras. Na próxima sexta-feira ainda estaremos com os olhos voltados para a cidade de São Paulo. Obrigada, deputada. Obrigada, Pedro. Valeu. Basília e Theo. Muito obrigada.